Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa terça-feira da primeira semana do Advento, dia também que comemoramos a memória de São Francisco Xavier, presbítero e anunciador do Evangelho, também tido como patrono das missões. Por meio de sua vida e intercessão, iremos compreender o Evangelho de hoje, no qual Jesus revela ao nosso coração como é feliz caminhar com Ele, ouvir, aquilo que Ele tem a anunciar, porque de fato é algo novo, algo que vem diretamente do coração de Deus para nós. Então, meus irmãos, temos muito a celebrar nesse preparo do Advento, pois de fato Jesus tem revelado ao nosso coração que nada vai permanecer do mesmo jeito, que a nossa vida vai se irradiar de uma graça nova, que nos dará a conhecer coisas secretas e ocultas e importantíssimas que estão no coração de Deus, e que aquilo que trazia em nosso coração uma tremenda falta de sabedoria e, por isso, uma tremenda falta de amor há de ser dissolvido. Então, meditemos, pedindo ao Espírito Santo que renove em nosso coração, de fato, todas as coisas. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença e vos pedimos a graça do Teu Espírito para compreender o que a Tua palavra hoje quer nos ensinar. De fato, Senhor Jesus é tão elevado o que o Senhor revela a nós que reconhecemos o nosso coração muitas vezes não está preparado. Mas dai-nos, Senhor Jesus, por meio desta meditação, dessa oração nessa manhã, um coração novo, um coração apto, um coração saudável, cheio de desejo pela vida que tens a revelar a nós. Dai-nos essa graça, Senhor, por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, gostaria de pedir, se esse vídeo faz sentido para você, essas meditações, e você puder me ajudar a divulgar isso para mais pessoas, então não esqueça de curtir, comentar o vídeo e também encaminhar as pessoas que você acha que poderão se beneficiar dessas meditações, desta oração que colocamos em comum. O evangelho de hoje está narrado em Lucas 10, versículos de 21 a 24. E diz assim, Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Vejam, meus irmãos, que graça é essa tamanha de Jesus revelando ao nosso coração que, de fato, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração é muito abençoado. É muito novo e concreto o fato de termos a nossa vida conduzida por Jesus. E Jesus faz aqui um elogio ao Pai, dizendo assim, Eu vos louvo, ó Pai. Jesus exulta de alegria no Espírito Santo, porque o Espírito Santo concordou com essa obra, do Pai e do Filho e permitiu, a encarnação do Verbo no ventre da Virgem Maria. E Jesus aqui está, exultando de alegria por essa obra maravilhosa dele mesmo, dele mesmo, no Pai e no Espírito Santo, para trazer ao homem a verdade, a luz verdadeira, a luz sem ocaso. A generosidade de Deus encanta o próprio Deus. Jesus
louva ali no seio da Trindade, junto do Espírito Santo, ao Pai, dizendo: Senhor, que maravilha, Senhor do céu e da terra. Por quê? Qual é o motivo desse louvor tão grande de Jesus? É que as coisas comuns ali a Deus, né? Partilhadas em Deus, vividas em Deus, o amor, a verdade, a plena beleza, a sabedoria verdadeira, algo que encanta o próprio Pai, o Espírito e Jesus, agora é partilhado, agora é apresentado aos homens. E existe aqui um outro motivo também para Jesus exultar nessa alegria. É porque a mensagem chega de maneira plena, sólida e coesa em alguns tipos de coração. Jesus louva por esse motivo também. Mas em outros, não. Jesus louva por esse motivo também. Aos sábios e inteligentes está escondido, oculto, o saber mais profundo dessa essência revelada por Jesus. Aí você vai me dizer assim: mas Fábio, não é exatamente pela sabedoria, pela inteligência que Deus conduz o homem a conhecer a verdade? Não é pelo uso da fé que ilumina a inteligência humana e arrasta a vontade para lá? É isso sim. Mas Jesus está mostrando aqui que alguns se fazem sábios e inteligentes. Estão preenchidos no seu orgulho, nesse amor exagerado de si mesmo, chamado filáusia, ou seja, o homem que se ama acima de Deus e acima de todos. Veja que o orgulho é isso, é quando a pessoa se faz muito cheia. Ela é tão ensimismada que ela coloca grande parte de todos os méritos em si, e ela não consegue obedecer o mais simples dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Então, esses que são cheios, muito inteligentes e sábios, na verdade são orgulhosos. A pessoa que procura o conhecimento de Jesus apenas para orgulho, ela não quer amar a Deus, ela quer amar a si mesmo. E tudo que sai de sua boca parece um arroto de vantagem, né? Estão cheios, já estão muito saciados. Então, quando eles falam, existe uma pompa que enaltece eles mesmos. E Jesus, então, se faz feliz porque num coração assim orgulhoso, soberbo, como é o coração de Satanás, as coisas mais íntimas, mais belas, mais profundas do coração de Deus, do coração de Cristo, né, permanecerão ocultas, secretas. Jesus, na comunhão da Trindade ali com o Pai e com o Espírito Santo, né, um só Deus em três pessoas, volto a frisar isso, ele tem coisas particulares maravilhosas, um amor muito íntimo. E ele quer, então, preservar isso dos soberbos, dos orgulhosos, dos altivos, daqueles que são injustos para com os outros, daqueles que vivem de ter a razão, de buscar uma visão, um espectro muito fechado da vida. E veja que Jesus continua dizendo: olha, a autoridade de revelar o Pai, né, o Espírito, de comunicar o Espírito, e mesmo a autoridade de Jesus sobre si mesmo, de dar a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, é de Cristo. Tanto que Jesus fala de maneira muito clara: tudo me foi entregue pelo Pai, tudo. E aí ninguém conhece o Filho a não ser que o Pai o deseje. E ninguém conhece o Pai a não ser que o Filho o revele. E ele o revelará a quem ele quiser. Então, meus irmãos, para conhecer a Deus, para conhecer a verdade, para conhecer a plena beleza e eternidade, é necessário conhecer para amar. Então, qual é a maneira que nós temos para realmente conhecer Jesus? Sair do pedestal de nosso orgulho, sair do pedestal de nossa soberba,
dessa concupiscência que é tão grave em nosso coração. E às vezes não demonstra nenhum tipo de pecado absurdo, né? Como seria os pecados induzidos pela carne, por exemplo, que é a luxúria, a gula, a bebedeira e assim vai, ou pela concupiscência dos olhos, que é a inveja, assassínio, ciúmes, cobiça, enfim. Mas a soberba, né, por mais que às vezes seja discreta, ela impede o homem de conhecer verdadeiramente a Deus. O caminho para conhecer a Deus, então, e desvendar seus mistérios, e nesses mistérios crescer, além da humildade revelada ontem, é a oração. Então, é necessário que o homem seja um pedidor, seja um pedinte, seja um mendigo, porque essa é a nossa condição, né? Somos miseráveis. Mas nem todo miserável é humilde o suficiente para chegar diante de Deus, né, do doador de todas as dádivas e dons, do bem supremo e elevado, né, da delícia eterna que é Deus, e pedir: Senhor, eu sou miserável, mas eu deixei de ser orgulhoso. Então, agora eu não sou mais orgulhoso, eu sou só miserável. E eu preciso que o Senhor irradie na minha vida com o saber, com a humildade, com a alegria, com a fé, com a esperança, com o amor. Realize essa obra em mim, porque eu quero vos amar. Pronto. Querer vos amar. E esta é a frase que São Francisco Xavier dizia, né, já no finalzinho de sua vida. Eu amo-vos, Deus, não porque vós podeis me dar o céu ou o inferno, mas porque vós sois vós mesmo. Ou seja, eu te amo por ser Deus, pelo Senhor ser Deus, ser quem é. Então, São Francisco Xavier amava a Deus pelo fato de ter revelado, esse Deus ter revelado ao seu coração esta intimidade, essas particularidades, né, tão íntimas e tão prósperas, que Deus só revela aos corações humildes, aos corações que são santos, que são amigos, que são concordes, que são fiéis a Deus. Então, meus irmãos, felizes os olhos que veem, felizes os ouvidos que ouvem, porque muitos desejaram ver e não viram. Ah, será que foi por causa do tempo? Né? Porque agora Jesus está aqui dizendo presencialmente aos apóstolos, e muitos profetas não viram porque já morreram, já passou o seu tempo, né? Então não puderam ouvir. Será que é apenas no tempo? Não, meus irmãos, porque Jesus vem, né? E apesar de vir no tempo, ele também vem na eternidade. E aqueles que tinham adormecido antes, também, né, pela graça e misericórdia de Deus, assim da paixão de Jesus, puderam também ouvir a voz do Senhor, que conclamava os fiéis, que conclamava aqueles que Jesus esperava, né? Que eram esperados, né? Então, não é só o tempo. Jesus fala aqui também daqueles que quiseram, mas não rebaixaram-se, não se tornaram humildes, né? No tempo aqui dos apóstolos existiram muitos a quem a palavra de Jesus deveria ser dirigida primeiro, mas eles não quiseram ouvir, como São João narra no início do seu evangelho, né? Veio para os homens a luz, mas os homens negaram esta luz. Veio a verdade, veio o amor, mas os homens não quiseram tal amor. Então, por quê? Porque o querer aqui, a vontade aqui, ela é maior. É aquela vontade iluminada pela verdadeira fé, que se arrasta plenamente a ela, mas que suplanta então os orgulhos, as vaidades e as paixões que estavam lá antes. Entende? E quando a gente não quer isso, a nossa vontade não purificou-se. Então o querer nunca chegou, de fato, a atingir seu objetivo. Querer é poder, né? Quando esse querer é correto, é justo e é bom. Porque o querer assim, induzido por Jesus, revela o Pai, a quem o Cristo quis revelar. Por isso, meus irmãos, o nosso querer tem que ser o querer de Deus. Enquanto o nosso querer for o nosso querer, enquanto o nosso querer for, é isso mesmo,
Enquanto o nosso querer for o nosso querer, ele é errado, ele é torpe. E ele não pode nada, não alcança nada, principalmente as coisas mais elevadas de Deus. É tanto que o homem, desejando então conhecer várias coisas, a primeira coisa que ele percebeu é que ele não conseguia chegar à essência do Pai. Então, por exemplo, quando o mundo entrou em uma época de cientificismo, com o positivismo, com Kant, com todas essas filosofias, com o iluminismo, eles começaram a desenvolver o método científico, certo? Que é aquele método que você faz várias experimentações e depois do que você experimenta, você atesta uma verdade, né? A gravidade vale tanto, né? A aceleração faz isso com o corpo, a força gera isso, isso e aquilo, enfim. E aí, o mundo tornou-se assim extremamente cartesiano, né? Mas o que eles não puderam experimentar por via da vontade, dessa vontade um pouco torpe de iluminar-se de uma graça meramente material. Eles não poderiam atestar nada sobre o imaterial, sobre o sobrenatural, sobre a graça, sobre a eternidade, sobre coisas que não se colocam em um laboratório de experimentação científica. Então, a coisa mais maluca é dizer, um ateu, que a base para o seu ateísmo é o cientificismo, porque o cientificismo só pode atestar verdades que são experimentáveis. E a sobrenatural não é experimentável em um laboratório. Ela é experimentável ao coração que se dá a Jesus, como diz aqui a palavra, aos humildes, aos pequenos, aos que rezam, aos que deixaram a mente ser iluminada pela verdade de uma maneira mais profunda. Então, Francisco Xavier foi a mesma coisa, né? Então ele foi um nobre no século XVI, estudou muito, fez curso superior, já era mestre, né? Aos 20 anos, e aí conheceu Santo Inácio de Loyola, né? Na época que estava mais ali no auge do conhecimento técnico e científico da época, né? E Santo Inácio de Loyola diz que deu tanto trabalho convertê-lo que ele disse assim, ó, ele foi o pedaço de massa mais difícil que eu amassei. O pedaço de massa mais difícil que eu amassei. Mas seu orgulho foi quebrado de uma maneira tão grande que ele tornou-se um grande missionário e até mesmo cofundador, né, da companhia jesuíta, dos jesuítas, né? Então ele foi em várias missões, foi à Índia, foi à China, foi ao Japão e morreu doado no coração, né? Enfim, contraiu uma enfermidade e dessa enfermidade ele sucumbiu, né? Mas seu coração disse isso. Eu vos amo, ó Deus, não porque podes me levar para o céu ou para o inferno, não é por isso, mas por vós mesmo. Por quê? Porque ele chegou a conhecer esse Deus plenamente. Então, vejam, o que acontece conosco é predito em Isaías. Nascerá uma arte do tronco de Jessé. A partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, o nascimento de Jesus. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pela aparência que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra, destruirá o mal com o sopro dos lábios, cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. É isso, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor, que veio para realizar em nosso coração esta obra tão maravilhosa. Tenham um santo dia. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.